Depois de ter feito alguns vídeos falando sobre parametrização de superfície, o cálculo do vetor normal, cálculo de área de superfície, chegou o momento tão esperado da gente introduzir o conceito de integral de superfície nesse primeiro vídeo de campo escalar, e mais para frente de campo vetorial. A gente vai ver que é bastante parecido o processo, né? Basicamente a gente já calculava a área de uma superfície. O que a gente vai ter agora é uma função multiplicando como se fosse uma força vezes área, uma densidade vezes área, dando aí uma notação para a gente de integral de superfície, né? Na prática a gente acaba resolvendo diretamente, transformando essa integral de superfície numa integral dupla, onde a minha região de integração é o meu domínio de parametrização da superfície, tá? Esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da parte teórica, né? Da parte conceitual, e ver algumas aplicações, tá? Aí eu vou fazer um segundo vídeo onde a gente vai fazer um exercício de duas maneiras, né? Pra gente ver que é possível, a gente tem às vezes opções, às vezes uma maneira está muito complicada, a gente pode optar por fazer por outra maneira, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso aí. Então, nessa aula de hoje, nós falaremos de integral de superfície de campos escalares, né? Nós vimos em vídeos anteriores como calcular a área de uma superfície, né? O processo é semelhante, a diferença é que agora a gente vai ter um campo, né? Um campo escalar no R3, uma F, né? Que vai agir nos pontos dessa superfície, tá? Ela pode representar, por exemplo, alguma força, né? Uma força que vai agir nos pontos dessa superfície. Ela pode representar, por exemplo, uma densidade, né? Suponha que isso aqui é uma folha de alumínio e a densidade varia, né? E podemos, por exemplo, estar interessado em calcular uma massa, por exemplo, a massa dessa folha, né? O processo sai por integral de superfície, tá? Então a gente vai parametrizar essa superfície através de uma função R. Nós teremos nosso domínio de parametrização, tá? O processo semelhante que a gente fez para calcular a área, a gente vai separar, quebrar em pedacinhos, né, em quadradinhos ou retângulos, nosso domínio de parametrização, e a nossa superfície será quebrada em retalhos, tá? Então a gente vai fazer um cálculo. Por exemplo, se eu quisesse calcular a massa da folha, eu posso calcular a massa de cada retalho e depois somar todas as massas e fazer coisas semelhantes com o que a gente fez no cálculo de área, tá? Então a gente vai ter uma F agindo em cada ponto da superfície, ou seja, em cada retalho, e a gente vai multiplicar essa força pela área do retalho, né? Depois a gente soma tudo. Então lá no caso de área a gente só tinha o somatório das áreas dos retalhos. Agora a gente vai ter a área multiplicado por uma força agindo em um ponto do retalho, tá? Aqui, obviamente, eu vou fazer a F agir no ponto, onde o ponto, na verdade, vai sair pela parametrização, uma R agindo no, né? Esse R de UI VJ vai pertencer à superfície, então eu estou calculando a imagem de um ponto na superfície, né? Como se fosse a força. E esse caso aqui é minha área, né? Esse ΔA para a gente é como se fosse um ΔU, ΔV, ou ΔV, ΔU, tá? Então a gente vai fazer o N tender ao infinito e o M tender ao infinito, né? O que a gente tem aqui? A gente vai ter uma notação para representar uma integral sobre toda a superfície. Então essa aqui vai ser uma notação, isso não é uma integral dupla, isso aqui é uma integral de superfície, que a gente vai agir sobre esses pontos, né? Então a gente vai integrar sobre uma superfície, né? Bom, mas na prática a gente vai calcular essa integral transformando ela numa integral dupla, porque na verdade a parametrização sai em cima dessa região, né? O R vai agir nos pontos do domínio, né? Dessa região no R2, esse domínio D, domínio de parametrização, e a minha R transforma esses pontos lá numa superfície. Então a integral vai ser dada na região D. Tá? Então a gente tem como se fosse uma força, né? Tá entre aspas aqui, porque pode ser outras coisas, pode ser, por exemplo, densidade, né? Uma força agindo nos pontos da superfície multiplicado pela área da superfície. A gente vai ter essa integral dupla. Então a integral, como é que a gente resolve uma integral de superfície, né? De um campo escalar? Resolvendo uma integral dupla dessa maneira. Então a diferença é que lá, no caso de área, essa força era como se fosse constante, igual a 1, né? A gente como se estivesse resolvendo uma integral de 1 ds. Né? Agora a gente fez aqui foi introduzir uma coisa diferente, né? Que não necessariamente é constante, tá? Então a gente tem uma integral de superfície definida por essa fórmula. Tá? Então fazendo a primeira observação, né?
Se essa superfície for a superfície, por exemplo, de uma função das variáveis x, y, tá? Estou denotando aqui por g, para não confundir com o próprio campo escalar. Esse campo escalar aqui é um campo no R3, né? E aqui estou pegando z igual a uma g, que é uma função de duas variáveis, tá? Então, a gente teria parametrização dessa superfície fazendo uma R de x, y e o z dado pela essa g. Então, eu vou fazer o f agir nos pontos da parametrização, né? Então, o x continua sendo ele mesmo, o y continua sendo ele mesmo, eu só troco o z pela própria função, né? E esse cara aqui, como a gente fez lá em área, é a norma do vetor normal, né? Só que nesse caso aqui, vai vir da parametrização da superfície dado pela função g. Então, aqui seriam as derivadas parciais de f em relação a g, tá? Só lembrando que aqui, nesse caso, o vetor normal seria dado por uma expressão desse tipo, né? Menos d ρ g, d ρ x, menos d ρ g, d ρ y, e aqui 1, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, é a norma desse vetor, tá? A gente só adaptou a letra. Então, se a gente quiser calcular uma integral de superfície, onde a superfície é a superfície de uma função, eu já posso usar essa fórmula que já é meio caminho andado, né? Basta pegar a função, calcular as derivadas parciais e também pegar o meu campo, apenas trocar o z pela própria função, tá? Uma observação 2 é que a gente já acabou de falar, é que se esse campo é constante igual a 1, então, na verdade, a gente teria uma integral dupla de 1 ds, ou seja, seria a área da superfície. Como se fosse aqui uma integral dupla, né, na região D, é como se fosse 1 vezes, né, a norma do vetor normal, que seria aqui d ρ r, d ρ u, vezes d ρ r, d ρ v, e aqui o meu dA. Então, esse campo aqui é o campo escalar constante igual a 1, a gente vai ter a área da superfície, tá? Aí tem algumas aplicações, né? Então, como eu tinha mencionado no início desse vídeo, eu poderia calcular a massa de uma folha de alumínio, né? Representada aqui por S, como se fosse uma superfície. E o ρ para a gente vai ser como se fosse a nossa F, ou seja, o ρ é o nosso campo escalar, né? Agindo nos pontos dessa superfície, tá? E aqui ele está representando como se fosse uma densidade em cada ponto de S. Então, suponha que a densidade varia, né, nos pontos, tá? Então, a gente vai fazer o ρ agir nos pontos da superfície. Lembrando que o ρ, quando a gente tem massa, né, e área, a gente calcula a densidade fazendo massa sobre área. Então, automaticamente, a ρ pode ser calculado, né? Quer dizer, a massa pode ser calculada fazendo densidade vezes área. Mas isso aqui serve para quando a densidade não varia, ela é constante. Se essa densidade é uma função, a gente consegue fazer isso fazendo um cálculo de integral de superfície, como se fosse uma integral de f ds. Só que em vez de f, eu estou usando a notação ρ para representar uma densidade. Então, eu teria a massa fazendo um cálculo de integral de superfície de campo escalar, tá? Nesse caso aqui, ainda uma outra aplicação seria calcular o centro de massa, né? Então, suponha que eu tenho um centro de massa de uma superfície dado por x barra, y barra, z barra. Uma aplicação, a gente teria essas fórmulas, né? Onde ρ para a gente é a densidade, ρ é densidade, né? M para a gente é a massa, né? M para a gente é a massa, ou seja, na verdade, para montar essa fórmula, eu teria que fazer dois cálculos de integral de superfície, né? Bom, só acrescentando aqui, ó, aqui seria a integral de superfície de x vezes ρ ds, ou seja, é uma integral de superfície, é como estou pegando um campo escalar ρ multiplicando por um x, eu continuo tendo um novo campo escalar, e isso está dividido por m, né? Ou seja, multiplicar por 1 sobre m é a mesma coisa que multiplicar sobre m. E a gente acabou de ver que a massa pode ser dada por ρ, integral de superfície de ρ ds. Então, eu tenho uma divisão, um quociente entre duas integrais de superfície. Eu faria isso para o x barra, para o y barra e para o z barra, tá? No próximo vídeo a gente vai ver algum exemplo, né? Vou fazer um exercício de integral de superfície para um campo escalar. Tá? Com isso a gente encerra esse primeiro vídeo sobre integral de superfície de campo escalar, né? E a gente viu que tem algumas aplicações. A gente pode, por exemplo, calcular a área da superfície como sendo uma integral, né? Uma integral de superfície onde o campo é constante igual a 1, né?
nosso campo escalar, então é como se fosse 1 ds, como se fosse 1 vezes área, o resultado vai dar área. A gente viu também que a gente poderia calcular, por exemplo, se esse campo ele é uma densidade, né? Então a gente aqui tem como se fosse densidade vezes área, o resultado pode nos fornecer a massa de uma superfície, né? Pensando que eu tenho uma folha de alumínio, alguma coisa do tipo, né? Em geral a gente pensa que eu tenho uma força vezes área, então tem diversas aplicações aí, né? Pensar que essa força está pressionando essa área, alguma coisa desse tipo, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer um exercício, né? E de duas maneiras. A gente vai pegar uma esfera e vai parametrizar usando o ρ e θ, e depois a gente vai pensar na esfera quebrando ela em duas funções, né? A esfera como um todo não é uma função cartesiana, mas eu posso quebrar em duas. E aí a gente poderia quebrar uma integral de superfície em duas integrais, calcular como integral de função, depois juntar tudo, a gente vai ver que vai encontrar o mesmo resultado. A vantagem é que, dependendo do caso, né, do problema, você já tem a opção de resolver de uma maneira ou de outra, né, para a gente ver, aprender direitinho como é que usa essa ferramenta, tá bom? Nos vemos em breve.